Esse fundo, ele nasceu em meados de 22, se não me engano. Uhum. Então, 2 anos de existência do fundo. Para participar do edital que teve aqui na cidade de São Paulo, onde os cemitérios e todo o serviço funerário foi privatizado, né? Foi concedido pela iniciativa privada para ser tocado por uma empresa privada. Quem começou esse projeto foi o João Dória, acho que em meados de 2017. Na época ele teve vários projetos na prefeitura aqui para fazer a concessão, como dos parques, do Mercadão. Uhum. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e agora com o nosso episódio voltando de fundos imobiliários. E eu tô com o Marco Saravalli. E aí, Marcão, tudo bem? Como foi a semana? Tô melhor agora, né? Com você aqui por aqui, também nesse episódio especial sobre fundos imobiliários, que talvez seja um dos temas mais demandados, né? Mais ativos aí dentre os investidores, né? Cada vez mais procurando o tema. E a gente sabe que é uma indústria, um segmento que tem muito espaço ainda para crescer, né? É isso que a gente vai discutir aqui agora. Quem não gosta, né, dos seus dividendos, né? Só olha só isso, né? Mas é bom você fazer uma carteira com mérito. Nossa, essa foi vai legal, começar a semana, né? Essa foi legal, E vamos apresentar eles. Pessoal da Mérito, tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Tudo bom? Muito bom dia. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Alexandre, se apresenta um pouquinho pra gente começar esse papo aí, que a gente sabe que é bem quente. Um papo bem quente e muito gostoso de escutar e poder aprender um pouco mais sobre os fundos imobiliários, né? Bom, eu sou o Alexandre Despontin, CEO fundador aí da Mérito Investimentos, tá? Fundamos a empresa em meados de 2012. Então hoje a Mérito já tem mais de 10 anos de experiência, né? O fundo nosso já tem... quebrou essa barreira, né? Acho que são poucas gestoras ali que vivem mais de 10 anos para poder contar sua história e ter uma história de sucesso, né? Então, mais ou menos essa a história da gente, que se mistura um pouco com a minha carreira também, né? Acho Exato. que eu, novo, fundei a Mérito e muita parte da minha carreira foi atuando em fundos de investimento imobiliário, foi atuando em gestoras de recursos, mas acho que o grande projeto e o que deu bastante certo foi a própria Mérito na minha carreira, né? E antes disso, como é que é a história do Ale, assim? Você já era do segmento de... Porque também, assim, de 10 anos para cá, o setor mudou muito, né? Eu me formei em engenharia aeronáutica, ou seja, nada a ver com fundo imobiliário, né? Mercado completamente diferente. Mas já na faculdade tive Também quem faz um avião é um fundo imobiliário. Dá pra tocar, né? Um pouquinho, pelo menos. Já na faculdade tive uma paixão pelo mercado financeiro e quis já começar minha carreira nesse mercado. Então me formei, estagiei primeiro na RB Capital, boa. que é uma gestora, uma securitizadora que já atua no mercado imobiliário. Também forte imobiliário, né? Bem forte no mercado imobiliário, com bastante emissão de CRI, bastante gestão de fundos de investimento imobiliário. E também passei um tempo da minha vida na Capital Investimentos. Legal. Que é uma gestora também, multimercado bem grande, né? Na época eu montei a parte de risco lá da gestora. Na época a gestora era pequena, a gente tinha cerca de 50 milhões naquela época. Hoje a Capital cresceu demais, né? E depois fui convidado a voltar de novo para a RB Capital, onde atuei lá como gestor dos fundos imobiliários. E em meados de 2012, junto com mais 2 colegas, resolvemos fundar a Mérito, né? Acho que naquele momento lá o mercado imobiliário estava bombando, né? 2012 ali, a taxa de juros estava baixa, estava naquela ainda, no primeiro mandato da Dilma, estava bem aquecida a economia, né? Mas até aí você não sabia o que estava por vir, né? A gente não sabia o que ia acontecer, né? E foi aí que a gente montou, né? Então, essa foi um pouco da minha carreira, então um estudo sólido, né, numa faculdade de ponta. Depois passei por algumas casas importantes, saí do mercado imobiliário, também do financeiro e fundamos a Mérito, né? Boa. E tem algumas coisas curiosas que a gente vai falar da Mérito também, que é interessante, principalmente os fundos ali que são alocados. Mas como você falou, né? Você e mais 2 sócios saíram para poder fundar, até porque estava aquecido. O que vocês olhavam naquele momento ali, fundo imobiliário, real estate? O que vocês olhavam como um ângulo ali
até Brasil, né? Tudo bem que o Marco falou. A gente não sabia o que iria vir, mas a gente sabe que o Brasil também tem um avô bem grande. Então a gente não entra totalmente despreparado. O que vocês olharam naquele momento para entender que era esse o caminho? Naquele momento existiam, acho que muitas poucas gestoras que atuavam no mercado imobiliário. E acho que gestoras independentes, acho que praticamente não existiam. Então acho que foi um pouco disso, da gente ver que existia um espaço ali para a gente poder atuar. Né? Então a Mérito nasceu independente de qualquer outra instituição financeira. Né? E na época a maioria dos fundos de investimento imobiliário eram fundos monoativos. Então era aquele fundo imobiliário que comprava um prédio só e ele só tinha o prédio, então não tinha uma gestão ativa. Então foi também nessa estratégia que a gente montou a Mérito. Vamos ser uma gestora independente que vai atuar com fundos de investimento com gestão ativa. Tá? E foi assim que a gente montou o nosso primeiro fundo, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Né? Ele também foi um produto inovador na época, né? A gente não tinha nenhum produto de desenvolvimento, onde a gente comprava um terreno, construía, depois vendia as unidades e com isso ganhava um ganho de capital, que tinha um prazo perene. A maioria dos fundos era aqueles fundos que tinham um prazo de investimento e desinvestimento, depois o fundo acabava. Né? Então a gente estruturou esse fundo para atuar dessa forma. Né? Então, a cada vez que a gente realizava uma venda, a gente distribui o lucro para os cotistas e o capital é reinvestido em novos projetos. E assim o fundo segue por muito tempo. Né? Então esse foi o primeiro fundo, a gestora também focada com nicho, sendo um diferencial da época. Né? Boa. Assim, na sua experiência, eu sei que o Brasil, como o Pedro falou, vive de ciclos. A gente tem alguns momentos, por exemplo, você pegar uma época da pandemia, ninguém queria ter o fundo imobiliário de tijolo, né? Era só papel, né? Acabou tudo. Mas dentro da sua experiência, assim, tem alguma classe que, assim, que você se sente mais confortável, você acha que consegue gerar mais alfa, tem mais oportunidade de ganho de capital, enfim, o que a experiência nesses 10 anos de Mérito te trouxe, né? Lógico que a bagagem talvez seja um pouco mais em desenvolvimento, né? Mas aonde que você acha que tem ainda muita oportunidade para crescer, para volume, enfim, para desenvolver de uma forma assim, o mercado ainda está muito começando, né? Dentro do segmento que você já atua. Então, os fundos imobiliários eles têm uma correlação muito forte ali com a taxa de juros. Né? Então, se a gente tirar esse efeito, né, tirar o efeito da mudança das taxas de juros com os preços das cotas e considerar só os ativos imobiliários, você vão ter algumas classes que de fato elas são menos arriscadas, onde até você vai ter um retorno bem consistente ao longo do tempo, e você vai ter umas classes que são mais arriscadas mesmo, né? Que às vezes você vai ter bons retornos, mas você também vai ter algumas oportunidades que não vão dar certo, e aí você vai sofrer um pouco com esses fundos. Né? Na nossa visão aqui, o Brasil tem uma crise por ano. Né? Acho que é incrível como sempre acontece alguma coisa. Só aqui muda no país, a intensidade, né? Assim. Então, por exemplo, agora é o Rio Grande do Sul, né? Mas ano passado foi outro assunto. Então sempre tem um assunto, assim, uma crise para a gente ter que gerenciar. Né? Então, na nossa visão, os fundos assim, de menor risco são aqueles fundos patrimoniais mesmo, onde você compra um imóvel para alocar. Então, uma laje comercial bem localizada, um galpão também num centro fácil para escoar a mercadoria, são imóveis assim que vão ter uma valorização ao longo do tempo e que dificilmente o investidor vai perder patrimônio com aplicação nesses fundos. Né? Você pode pegar o histórico de fundos de logística, fundos de lajes corporativas diversificados e que têm bons imóveis, vão ter lá um retorno menor, na casa aí de uns 7%, 8% de dividend yield ao longo do histórico, mas tem uma proteção patrimonial muito grande, assim, né? E o brasileiro gosta muito de investir em imóvel, né? Então, sim. Então é um ativo muito interessante para quem quer manter um patrimônio bem resguardado. Né? E do outro lado você tem os fundos mais arriscados, né? Por exemplo, os fundos de CRI, onde você, na verdade, dá um crédito para o incorporador e ele toca o empreendimento. Né? Nesse caso, você com certeza vai conseguir cobrar uma rentabilidade um pouco maior desse investidor, mas ele está, na verdade, se alavancando, tocando os projetos dele e vai te pagar esses juros, que pode ser que dê certo ou não, dependendo do projeto dele e depende também da gestão que ele tocar esses projetos. Né? Então, quando o juros estava muito baixo, teve muita operação de fundos imobiliários que cresceu bastante nesse segmento. Né? Esse segmento lá em 2012, fundos de CRI praticamente não existiam. Eram só fundos de aluguel. E a partir de 2018, 2019, acho que
quase 40% do mercado hoje são fundos de CRI. Né? E são ativos que podem ocorrer algum default, algum problema na carteira. Né? Acho que são dois extremos de tipos de fundos, assim que os dois tipos de produtos eles fazem ter dentro da sua carteira. Né? Acho que é importante ter um pouco da sua carteira ali de fundos imobiliários. Né? No nosso caso, que é um fundo de desenvolvimento, a gente meio que considera que ele está no meio do caminho de risco entre esses dois tipos de produtos. Tá? Não é tão arriscado quanto o fundo de CRI, mas também não é tão não arriscado como o fundo de tijolo, né? De locação. No nosso caso, a gente é um fundo de tijolo, né? A gente compra um imóvel, então o patrimônio do fundo é um imóvel. E a gente corre um pouco mais de risco porque a gente faz uma benfeitoria, né? Então ou a gente reforma, ou a gente constrói e depois a gente revende, né? Dificilmente a gente vai ter uma perda patrimonial se a gente comprar o imóvel, comprar no preço certo, construir um empreendimento adequado para a região, com a construção com baixo custo, dificilmente a gente vai ter uma perda patrimonial. Tipo, não pode ser que num empreendimento específico a gente não tenha um super resultado, mas acho que o resultado bom a gente vai ter na maioria dos nossos projetos. Pelo menos é esse o histórico que a gente tem aqui da nossa carteira. Né? É isso que eu ia perguntar. Vocês têm assim vocês estão bem na cabeça de desenvolvimento, né? Então assim, vocês necessariamente têm um prazo de desinvestir, de liquidez, e se você tiver alguns casos assim que o fundo já teve de taxa de retorno, assim, o que é um histórico de vocês? Então a gente tem alguns empreendimentos, né? Por exemplo, alguns empreendimentos do Nordeste que a gente atuou, que a gente comprou alguns loteamentos, né? Construímos e depois revendemos essas unidades, né? A gente teve retorno de 25% ao ano, né? Isso empreendimentos que carregaram durante 4, 5 anos dentro da nossa carteira. Então a gente mais que duplicou, triplicou o capital nesse empreendimento. E tivemos alguns outros projetos que, por conta da gente ter lançado ali no momento da crise, em 2016, 2017, foram ruins de vendas. Só que a gente comprou o terreno, lançou, não vendeu tão bem, segurou um pouco a obra, passou uns 2 anos, relançou, construiu e vendeu. E tivemos um retorno. Não foi tão grande quanto os 25% ao ano. Eu tenho entregado na casa de uns 12%, 13% ao ano. Mas não foi um empreendimento que a gente teve uma perda. Tivemos uma rentabilidade um pouco menor. Né? Então, às vezes o fundo de desenvolvimento parece que é aquele fundo super arriscado, onde você pode perder seu patrimônio, mas eu acho que é muito difícil. Né? Sim. Porque você comprou bem o imóvel. Está fazendo um projeto que é vendável na região, você cuidar bem da construção, uma hora você vende o imóvel e vende pelo menos no preço que você comprou e construiu. Né? Então dificilmente você vai ter uma perda ali do seu patrimônio. Boa. E o fundo também, né, por ele ter essa dinâmica de ser um fundo de desenvolvimento perene, esse fundo, muita parte do patrimônio dele já são empreendimentos vendidos, construídos, onde eu só tenho a receber. Porque a gente precisa ter esse fluxo de muitos empreendimentos dando fluxo de caixa para a gente poder ter essa distribuição de resultado para os cotistas de forma mensal. Né? Então isso faz com que a nossa carteira, a gestão da nossa carteira seja mais ou menos nessa linha de mais ou menos 50% dos empreendimentos que já estão concluídos e entregues, uns 25% em empreendimentos que estão em construção e 25% em terrenos onde a gente está aprovando o projeto. E a gente consegue ter um pouquinho de cada fase do projeto para virar o fluxo de caixa para o investidor. Né? E ali, lá dentro da Mérito, né, como que é essa estrutura? Até porque dá para ver que são vários desafios, né? Então, precisa de fluxo de caixa, então precisa ter também um índice de acerto muito grande em cima dos projetos, né? Então, são 100 projetos que eu estava vendo aqui que vocês tocam ali na lupa, pelo que eu entendi. Exato. Né? Como que é a estrutura lá dentro? Os sócios trabalham em modelos próprios? Como é que é isso? Quando a gente nasceu em meados de 2012, a gente nasceu com o empreendimento o fundo sempre atuando nos empreendimentos em parceria. Tá? Então a gente co-investia junto com os incorporadores e tocava os projetos junto com a estrutura meio que dele. Né? Ao longo do tempo a gente foi aumentando o patrimônio do fundo e foi percebendo que a gente precisava ter uma equipe própria. Né? Então a gente foi constituindo e montando a nossa equipe, que hoje virou praticamente uma incorporadora e construtora dentro do fundo imobiliário. Então hoje a gente tem, acho que quase umas 120 pessoas dentro da estrutura como um todo. Caraca. Que atuam dentro desse fundo. Né?
Dessas 120 pessoas, nós temos contadores, temos pessoal que cuida de contas a pagar, a receber, temos corretores de imóveis que fazem comercialização tanto de venda como captação de terrenos para a gente, temos arquiteto, engenheiro, temos mestre, servente, temos praticamente a estrutura vertical inteira de uma incorporadora construtora para tocar os nossos projetos, né? E hoje a gente tem mais ou menos um percentual de uns 70%, 80% dos empreendimentos são tocados por uma equipe própria e a gente tem uns 30% ainda com parceiros, tá? A gente entende ainda que o mercado imobiliário ele é muito local, às vezes local nível de bairro, né? Para você poder fazer algum empreendimento e aprovar, acho que é muito importante você ter uma presença naquele local por mais tempo, né? Eu acho que você está estudando um bairro durante 6 meses é pouco. É importante você ter um histórico mais longo ali de como aquela região está se desenvolvendo. E por isso que esses parceiros estratégicos para a gente faz bastante sentido. Então a gente tem alguns parceiros que atuam em praças diferentes que atuam com a gente. E com isso a gente troca experiência. Um pouco da experiência que a gente tem de obra, ou como fazer um marketing de venda, ou que tipo de produto vender, a gente troca entre esses parceiros. E aí é uma relação importante que a gente tem com eles e eles têm com a gente, onde cada um traz um pouco da sua expertise, onde acertou, onde errou, e com isso a gente tenta não errar de novo, né? E tá sempre melhorando na gestão aí dos nossos projetos, né? Boa. Até uma provocação assim, não sei se você consegue traduzir isso em números. Na hora que você internaliza, né? Vamos dizer assim, não sei se a palavra certa é essa, mas internaliza essa equipe de desenvolvimento, né? Um pouco menos gestão de fundo, mais desenvolvimento do ativo mesmo. O quanto que você consegue, por exemplo, traduzir isso em geração de alfa, enfim, de retorno para o cotista, ou como você também já foi gestor de risco, você tem mais controle e acaba tendo melhor gestão de risco. Como isso gera ou gerou valor, tende a gerar valor para o cotista, tendo essa equipe, vamos dizer assim, internalizada? Então, em termos de risco, né, o que a gente entende no empreendimento imobiliário? Você vai encontrar aqueles problemas de não conseguir vender, de não aprovar um empreendimento, ou no repasse ali com seus clientes finais, né? Sim. E para que você minimize esse problema que você vai ter, você precisa agir muito rápido. Né? Pô, identificou que não está vendendo, por que não estou vendendo? É por causa disso? Então vamos corrigir isso e vender. Né? Quando o empreendimento está na sua mão, você está acompanhando o dia a dia o que está acontecendo, é muito rápido você achar o que está errado e fazer acontecer. Né? Quando você está num parceiro tem lá 10 projetos. Você é parceiro de um deles. Sim. Então, às vezes, ele não está tão empenhado igual você naquele empreendimento. E, às vezes, você recebe as informações com 1, 2 meses de defasagem. Né? E até você atuar, você já perdeu ali um prazo que isso refletiria em rentabilidade para o seu cotista. Né? Então, acho que em termos de gestão de risco, ele facilita muito, muito para nós termos esse tipo de estrutura vertical para a gente poder estar atuando no dia a dia. Né? Tá. E nos empreendimentos que a gente tem os parceiros, essa mesma equipe vertical está ali no dia a dia com eles discutindo os empreendimentos. Então, a gente consegue reduzir esse tempo, mesmo com os parceiros, por ter uma equipe vertical. Se você não tem ela, você acaba ficando na mão da equipe do parceiro. Né? E também, quando você faz uma parceria, se você usa a estrutura do incorporador, até tem um outro fundo de desenvolvimento também que atua dessa forma, esse incorporador parceiro seu, ele vai te cobrar que você usar a equipe dele. Né? Então, de certa forma, ele cobra uma taxa em cima da taxa do desenvolvimento do projeto. Então, às vezes custa ali de 3% a 5% do VGV, né? do valor de venda do imóvel. Né? Então, esse custo acaba também drenando um pouco a rentabilidade do seu ativo. Tá. Então, a gente gosta bastante desse nosso modelo de ser um pouco mais vertical, por ter essa agilidade na gestão e, de certa forma, ficar menos custoso para o fundo, todo o desenvolvimento do projeto. Posso fazer só uma última provocação aqui? Puxar desse gancho aí. Eu posso estar errado, mas eu conheço poucos, acho que talvez vocês sejam o único que tenha esse modelo verticalizado. Vocês se inspiraram, aí você me corrige se estiver errado, assim, se tem outros gestores fazendo nesse modelo aqui no Brasil. Vocês se inspiraram em alguém ou a experiência que levou realmente a caminhar nesse processo? Né? Porque o que a gente vê é muito o gestor ali fazendo a gestão do fundo, né? Especificamente, e não tão ativo assim no ativo. Né? Não sei se ficou meio bagunçado aqui, mas a ideia é um pouco assim
eu conheço pouco e eu quero saber qual foi a inspiração ou tão, é a prática, não né? Não tão dentro mesmo do projeto, de né? desenvolver mesmo o ativo, né? Eu acho que um pouco da vivência que a gente teve, né? A gente não se inspirou assim em outra casa, né? Até porque não tem nenhuma outra que executa assim, né? Talvez um pouco pela paixão que nós gestores do fundo temos pelo mercado imobiliário, de estar no dia a dia da obra, né? De estar fazendo acontecer. Eu acho que isso também facilitou a gente querer verticalizar, né? Porque a maioria dos gestores mesmo de fundos imobiliários ficam na Faria Lima, nos seus escritórios, e às vezes acabam nem pisando no pé dos empreendimentos, né? Então tem um pouco das duas coisas, né? Acho que de nós gostarmos mesmo do mercado para atuar verticalmente, e a experiência mostrou para a gente que esses empreendimentos que a gente conseguia tocar, eles apresentavam melhor retorno, melhor performance do que os empreendimentos que eram apenas parceiros, onde a gente não tinha uma equipe nossa, né? Boa. Até nesse gancho, que é até bom o Marco ter tocado nisso, né? Que, como a gente falou, são mais de 100 projetos. Isso também traz pro... E você falou que gosta muito do mercado imobiliário, né? É porque deve ser um monte de engenheiro também, né? Não pode ser aeronáutico, mas é um monte de dinheiro, provavelmente. E entre nós aqui não deve ter nenhum engenheiro civil lá, né? Tem sim. Tem mas os sócios não são, né? Nenhum dos dois. Engenheiro civil faz parte da equipe, ele faz parte da equipe que tá lá, né? Ele faz parte da equipe. Mas uma parte que você falou dos projetos locais que precisam de parceiros, né, que vocês entenderam o que é isso, que para dar realmente capilaridade vocês trabalham a nível Brasil, pelo que entendo, tem que ter esses parceiros de algum formato. E vocês depois vão diminuindo essas parcerias de acordo com o lugar que vocês trabalham. Como que vocês fazem isso? Até porque, como você falou, acaba não sendo caro, mas diminui um pouco ali da rentabilidade se você tem que alugar aquela linha. Como que é no Brasil essa penetração? Fala um pouquinho mais disso, que eu acho que é interessante. A dificuldade, né, que tem de o Brasil ele é muito grande e muito diverso, né? Existem empreendimentos, por exemplo, em Santos, que o revestimento da fachada do prédio, o santista ele gosta de ter lá um azulejo. Né? Acabou, é isso. É isso. Né? Se fizer um apartamento com uma fachada sem ser no azulejo, o santista vai olhar, não, esse prédio aqui vai dar problema lá na frente, então não vou comprar. Né? Mas é uma percepção que a cidade tem, porque provavelmente algum incorporador fez algum empreendimento que deu problema, e aí fica com essa percepção. Né? Se você não está na cidade, como é que você descobre isso? Né? Só depois quando você está tentando vender e não vendeu, e alguém te falou que era por causa disso. Né? Então, um parceiro ele é fundamental para a gente ter esse histórico do que a população gosta de empreendimentos na região. Né? Os empreendedores que são nossos parceiros, eles foram cultivados, digamos assim, tanto a gente buscando eles ou eles buscando a gente. Tá? E esses incorporadores que são nossos parceiros nessas praças, né, a gente pretende ter uma parceria com eles com longa data. Né? A gente não tem ali uma expectativa de, você está atuando naquela praça, então agora eu vou atuar e vou ser um concorrente seu. Né? Acho que essa não é a nossa forma de estar trabalhando. Né? Vai ser o nosso parceiro, posso até desenvolver algum outro projeto, talvez um produto diferente do que ele faz naquele local, mas acho que se ficar no mesmo empreendimento, no mesmo modelo, a gente se ajusta e consegue tocar junto. Né? E hoje a gente está atuando tanto no Nordeste do país, né, no Sudeste, e temos alguns empreendimentos no Sul também, mas aqui na parte do Paraná. Tá? Essas são as praças que a gente atua. Aqui também no Sudeste atuamos em Minas e São Paulo. Tá? São esses os locais que a gente está mais atuando. Boa. O Ale, uma pergunta aqui um pouco mais estatística e de gestor, né? De gestão. Olhando para o segmento de vocês, me parece assim um segmento bastante descorrelacionado, diferenciado dos demais fundos listados em bolsa. Né? Uma coisa é lógico que a gente vai olhar para o desempenho da cota e ela vai ter alguma correlação com o IFIX, enfim, com os outros fundos. Mas olhando para o seu segmento operacional, ele me parece bastante descorrelacionado. Né? Porque você pode, de repente, vender um ativo, você pode, enfim, desenvolver um ativo novo, enfim. Você acredita nisso, assim, até com uma composição de um portfólio que o seu ativo, o seu fundo, os fundos da Mérito, eles entram com essa característica mesmo de descorrelação, ou vamos colocar características diferentes do que a gente vê, como você fala assim,
hoje a maior parte é fundo de papel, né, listado em bolsa. E aqui a gente está falando completamente diferente, né? Você pode ter ali uma dinâmica que os fundos indo muito mal, você indo super bem, ou vice-versa, enfim. Como é que você vê esse conceito, ou eu falei muita besteira aqui em termos de... Não, tem uma descorrelação mesmo o nosso fundo com os outros fundos do mercado, né? Como a gente atua nesse modelo de mais ou menos 50% de empreendimentos já vendidos e entregues, então você tem uma carteira cativa do fundo, sim, gerando fluxo de caixa que ajuda você a passar por esses momentos de dificuldade, né? Momentos de dificuldade que eu digo, momentos de crise no país, onde dificilmente você vai conseguir fazer uma venda de um apartamento porque tem alguma notícia ruim, e a população tá com medo de investir e comprar um imóvel, sim, que é um ativo de longo prazo, onde requer ali do comprador um planejamento, né? Então essa parcela do fundo que já está concluída, onde é só um fluxo de caixa, e normalmente esse fluxo de caixa veio de um comprador que já pagou muito seu imóvel, ele vai fazer de tudo para continuar pagando mesmo em crise, né? Então isso gera para a gente um pouco dessa descorrelação do nosso fundo com os outros do mercado, né? E também na carteira a gente atua um pouco mais na baixa renda, né? Eu acho que os nossos empreendimentos do histórico que a gente teve também foi que o comprador de baixa renda ele é menos suscetível às variações de taxa de juros, ele é um pouco mais suscetível aos incentivos do governo e ao desemprego, né? E isso acabou sendo bom para a carteira do fundo, porque eram empreendimentos que a gente sempre está conseguindo vender, né? Você não fica com imóveis em estoque, então você consegue ter uma rentabilidade muito atrativa nesse segmento, mesmo em cenários de crise, em cenários que você imagina que não vai estar conseguindo vender, né? Normalmente os empreendimentos de alto padrão, médio padrão, o comprador ele já tem uma sofisticação que ele entende melhor que, deixa eu deixar meu dinheiro aplicado aqui na renda fixa, eu pago um aluguel, né? Quando os juros cair, eu pego minha aplicação e compro o imóvel, né? Então, o de baixa renda não tem tanta sofisticação, porque ele não tem nenhuma poupança, né? Então, ele de certa forma é mais suscetível a estar empregado, né? E ter um crédito para poder comprar o imóvel e sair do aluguel. Perfeito. Bom. E isso é bom você falar, Ali, a questão do baixa renda, né? Porque assim, como você mesmo falou, 2012 tudo bem que tinha uma época ali de um fomento ali, a economia bombando, e você já entrar nessa questão do baixa renda, vocês três abrindo um fundo, já entrar nisso, ter esse olhar, foi logo o começo, foi depois, como é que foi isso? Ou foi realmente teste, depois foi ajustando, como é que foi esse caminho? Até para ser um negócio que o Marco falou, né, bem vertical, né? Então assim, é dificuldade em cima de dificuldade, né? Baixa renda, vertical, tem que estar muito na ponta, como é que é isso, cara? É complicado. Assim. Quando a gente nasceu o fundo, a gente queria diversificar ele tanto na alta, na média e na baixa, né? E essa percepção de que mais ou menos uns 50%, 60% deve ficar na baixa veio com o tempo, né? Não foi lá do início que o fundo nasceu. Foi na percepção das crises que o fundo enfrentou ao longo dos anos, né? A gente viu que, de certa forma, os empreendimentos de médio e alto eles dão um retorno maior, mas às vezes te trazem um risco ou te trazem uma preocupação que às vezes o teu cotista ele não precisa disso, né? Ele prefere ter algo mais recorrente, onde você sempre está vendendo, não tem estoque, não tem empreendimento parado esperando o ciclo melhorar, e tem empreendimentos mais rápidos, né? Eu acho que é o formato que o cotista, né, do fundo imobiliário ele gosta. Ele gosta de algo mais constante, ele gosta de algo com menos risco e tem a sua rentabilidade, seu dividendo mensal, né? Foi com isso que a gente aprendeu ao longo do tempo, vendo o nosso portfólio e vendo como os cotistas se comportavam em função dele, né? Olha, só para recapitular, essa pergunta eu devia ter feito lá no começo. Mas que fundo que a gente está falando aqui listado em bolsa? Porque a pergunta é, depois vocês têm planejamento de desenvolver, né, de criar outros fundos que possam até se conversar, enfim, de aumentar o portfólio de fundos dentro da casa. Tem uns negócios bons de produtos aqui que depois a gente vai falar mais um pouco. Tem um que os cotistas não reclamam. O produto não reclama muito não. Os inquilinos. Os inquilinos estão bem. O fundo é o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, o ticker dele é o MFII11, Maria Faca Igreja 11.
Ele está no IFIX, participa do IFIX, tem mais de 500 milhões, quase 600 milhões de patrimônio, negocia quase 1 milhão por mês, tem mais de quase 33 mil cotistas no fundo. Então, é um fundo que é bem conhecido no mercado, não está entre os mais negociados no fundo, mas ele tem o seu destaque ali em termos de conhecimento dos investidores com ele, né? E dentro da casa vocês têm outros produtos? Quanto vocês têm sobre gestão A gente na casa tem mais ou menos 700 milhões sobre gestão. Então o Mérito Desenvolvimento é o fundo maior da casa, mais antigo. Mas temos outras 3 estratégias lá dentro. Tá? Temos um fundo de fundos que compra também ações no mercado imobiliário. Tá. Então é um fundo mais de ativos listados em bolsa. Temos um fundo de CRI. E temos também um fundo de cemitério. Esse assim que ele não fala nada. Esse é bom. Como é que foi a criação desse fundo? Esse fundo, ele nasceu em meados de 22, se não me engano. Então, 2 anos de existência do fundo. Para participar do edital que teve aqui na cidade de São Paulo, onde os cemitérios e todo o serviço funerário foi privatizado, né? Foi concedido pela iniciativa privada para ser tocado por uma empresa privada. Quem começou esse projeto foi o João Dória, acho que em meados de 2017. Na época ele teve vários projetos na prefeitura aqui para fazer a concessão, como dos parques, do Mercadão. E o serviço funerário e cemitérios foi um deles, né? Que saiu, acho que por último ali da leva desses projetos. Tá? E a gente constitui um fundo para participar dessa concessão inicialmente. Tá? Então o fundo foi constituído, foi captado recursos, nós montamos embaixo do fundo um consórcio junto com a Cortel, que é uma empresa lá de Porto Alegre, sede lá em Porto Alegre, que atua no segmento há mais de 60 anos. Tá? E participamos da licitação, fizemos uma proposta, nossa proposta foi a vencedora e arrematamos 5 cemitérios aqui na cidade para poder fazer a gestão e todo o serviço funerário aqui da cidade. Aí você tem a concessão de quantos anos, mais ou menos? A concessão por 25 anos desses cemitérios. Tá? Os cemitérios eles são bem conhecidos aqui na capital, né? O cemitério do Araçá, o São Paulo, o Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha e o Dom Bosco. São esses 5 cemitérios que a gente está atuando. E faz a DM toda mesmo, de tudo. Faz a administração total. Total. Vocês é Cortel, é pesado, né? É um belo trabalho. É algo também que consumiu bastante tempo nosso, né, na gestão. A gente está diretamente também no dia a dia desse consórcio, né? Em 22 a gente tinha nesse consórcio aproximadamente umas 10 pessoas que atuavam. Hoje a empresa tem quase 400 funcionários, né? Caraca, Isso em 1 ano e pouquinho de existência, né? Que a prefeitura deixou de prestar o serviço e no dia seguinte a gente que prestava. Né? Largou tudo na mão. Pegou tudo na mão. Teve um período de 60 dias de troca de posto, mas na verdade a prefeitura derrubou a caneta lá e falou: agora é com vocês. E como funciona essa concessão, né? A gente faz todo o serviço, né? A gente vende caixão, a gente faz o translado do corpo, faz a preparação do corpo, faz a arrumação, vendemos flores. Tudo receita tudo receita dessa concessão. Depois de toda essa preparação do corpo, esse corpo chega nos cemitérios, onde acontece toda a parte do velório, as cerimônias, né? Todo aquele ritual, né? Que as famílias desejam prestar ali para os seus familiares. E em seguida acontece o sepultamento. Tá? E aí, com isso a gente faz todo o ciclo desse serviço funerário. Boa. A parte de... Aí falando dessa receita, né? Aproveita. Tô olhando a receita aqui. Deixa... Aproveita para tirar todas as dúvidas aí. A parte daqueles planos funerários, aquelas questões todas que também dá um nível de receita, né? A gente vê muito aí algumas empresas. Isso vocês dão um trabalho ou não tem pensamento ainda de fazer? Pode ser uma coisa recorrente também, né? Não, isso a gente também faz também com o edital, né? A gente então recebeu essa concessão onde a gente presta todo esse serviço. Tá. Mas a gente pode comercializar os jazigos dos cemitérios, que isso traz uma receita
relevante para a gente. Uma vez comercializados os jazigos, a gente pode cobrar uma taxa de manutenção desses jazigos, como se fosse um aluguel ou um condomínio, onde a gente cobra e mantém o cemitério limpo, organizado, conservado, né? E temos essa outra vertente que vender o plano funeral, que seria todo esse serviço antecipado, né? Tá bom. Então as famílias contratam em vida esse cerimonial ou para si mesmo ou para o ente que a gente sabe que tá próximo o falecimento. Qual que é a sua receita assim, principal dentro desse negócio? Hoje a principal receita é o serviço funerário, né? Tá. Mas já tem uma componente crescendo grande que é de venda de jazigos. Tá. Até para entender assim, porque, por exemplo, é um tema que a gente tão curioso, né? Por exemplo, como projetar, né? Como fazer uma projeção? Provavelmente o analista ou investidor que cobra isso, né? Porque você pega um título lá, ele está sendo marcado pela curva, tem uma expectativa de retorno. Mas como é que funciona isso? Você tem uma atualização do preço dos serviços? Um indicador de cemitério. Porque assim, até é estranho a gente pensar nisso, né? Mas, por exemplo, você pode pegar um momento ali que você tem um aumento de demanda por algum motivo, alguma pandemia, enfim. Acho que talvez você tenha pegado um pouco o final dessa pandemia. Uhum. Mas como que funciona esses catalisadores de receitas, né? A simulação que a gente utiliza, né, para esse setor é buscar os números de óbitos que acontecem naquela cidade. Tá. Na concessão aqui de São Paulo, né, todo esse serviço de translado de corpo ele é monopólio da prefeitura. Tá. Né? Antes era só a prefeitura que prestava o serviço, quando ela concedeu, só nós, os concessionários, que podem prestar esse serviço. Uhum. Então a quantidade de serviços que a gente vai prestar, ele está de certa forma um pouco dada. Tá. São Paulo tem lá 12 milhões de habitantes, né? A gente tem um óbito anual aqui na cidade de mais ou menos uns 90 mil, 100 mil óbitos por ano. Tá? Esse é mais ou menos o dado histórico que a gente tem. Um pouco menos de 1% da população. E tá? você tem quanto de market share desse? Então, foram 4 empresas que ganharam essa concessão, né? Então, a gente acredita que ao longo dos 25 anos, o share vai ser mais ou menos 1/4 para cada um. Tá bom. Que foi mais ou menos assim dividido os blocos dentro da cidade. Tá. E essa quantidade de óbitos, né? Mesmo São Paulo, ao longo desses 20 anos, a projeção é que a população não aumente. A gente mantém essa quantidade de 12 mil habitantes, porque a população está tendo menos filhos Sim. e a pirâmide está cada vez ficando um pouco mais... Deixando de ser uma pirâmide, ficando mais uma faixa vertical, né? Uhum. A população vai ficar mais idosa. E a expectativa é que esses 100 mil óbitos que acontecem agora vão começar a ser 110, 120, 150, 200 ao longo desses 25 anos. Tá. Então a gente tem uma expectativa desses números de serviços aumentem ao longo do tempo por conta do envelhecimento da população mesmo. Tá. E a questão da precificação, assim, você falou um pouco do volume fora o preço. Porque assim, também vai ficando mais escasso, né, ao longo do tempo. Você tem dentro da concessão é permitido algum reajuste? Você que decide ou tem um cap assim, de reajuste? Como é que funciona? Na concessão a gente tem uma política de preços que foi definida ali no edital. Tá. Ela é corrigida pelo IPCA, então todo ano você tem uma correção. E todos esses serviços que são essenciais, eles são tabelados. Tá. Só que você consegue adicionar outros serviços Sim. acessórios que esses não são tabelados. Uhum. Então a gente tem uma receita nativa, mas você pode criar uma cerimônia diferente, criar coisas diferentes que você consiga vender e com isso ter uma receita maior. Boa. Só pra gente continuar, mas que é bom, né? O papo acabou sendo diferente, né? Curioso. Realmente é bom e é importante porque assim, não só por causa de ser cemitério, mas assim, coisas que podem também aumentar a eficiência disso, né? Então a prefeitura fez de certa forma, pensando nesse aumento de eficiência aí dos blocos, né? Como passar isso ali para o cliente final, né? Acho que é uma preocupação nossa muito grande, a gente trabalha com o cliente final, né? O cara comprar efetivamente esse fundo, como fazer esse marketing, vamos colocar para o cliente final, como que vocês tiveram alguma dificuldade, como é que foi isso? Ele é um produto que chama muita atenção,
né, um fundo de cemitério, fala, pô, quero conhecer. Né? Mas para o investidor investir, ele de fato ele fica um pouco reticente. Putz, vou investir na morte, não sei se é isso que eu quero fazer. Né? Aqui no Brasil existe poucos casos, praticamente quase nenhum caso, de mercado de capitais desse setor, do setor funerário. Já em outros mercados mais maturos, como nos Estados Unidos e na Europa, isso tem muito, e é bem comum. Né? Você tem empresas listadas desse setor. Né? Aqui no Brasil, acho que esse mercado ainda está aquecendo. Né? Sim. E acho que faz parte da gente tentar ir desbravando o novo. Né? Acho que o mérito do desenvolvimento, na época que a gente foi vender ele também foi algo muito difícil. Né? Um fundo de desenvolvimento perene. Né? O investidor também torcia o nariz para falar se isso ia dar certo ou não. Acho que só o tempo que vai mostrar que o fundo é bom, que os investidores vão conhecendo, vão vendo o histórico de rentabilidade, e com isso acho que ele vai se consolidando ao longo do tempo. Isso é muito bom. Voltando para o desenvolvimento, então, deixando um pouquinho de lado. A gente falou um pouquinho da questão do modelo, você falou da estrutura hoje. Né? Como é que está a estrutura? Vocês devem ter com certeza direto e indireto, né? Estrutura direta e indireta. Como é que está a estrutura da Mérito hoje para abraçar isso tudo? Estrutura direta, assim, a gente tem quase umas 110 pessoas. Né? E uma parte indireta que a gente tem são alguns empreiteiros e algumas etapas das obras. Né? Então, por exemplo, você tem alguma parte de fundação, onde você tem que alugar máquina, fazer algo bem mais técnico, aí você, de certa forma, contrata terceirizado as máquinas e a equipe que vai executar ali a fundação do edifício. Às vezes, instalações, né? Você tem ali equipes que atuam tanto com a parte hidráulica, elétrica. Você também até contrata empresas especializadas que vão executar. Né? Mas alguma boa parte da equipe hoje já é própria nossa. 110. Aí, claro, fica a divisão por fundo, né? Fato. E vocês com certeza tem alguma também equipe macro ali que fica dando suporte, é isso? Suporte. Então, equipe que atua mesmo na gestora, tipo assim, a equipe que faz as análises, os estudos, monta os relatórios, atende cotista, a gente deve ter na casa de umas 15 pessoas que atuam diretamente na gestão dos fundos. Tá? Os outros 100 é praticamente a equipe vertical aí da consultora incorporadora debaixo do fundo. Né? Execução, né? Da execução do dia a dia. Não fica aí questão mais de empresário, né? Custo-benefício. Não fica muito caro essa... O Marco falou um pouco disso, da questão da verticalização, acho que é muito nessa linha, do custo disso, né? Isso gera um custo a mais para a gente, né? Então, de certa forma, outras gestoras devem imaginar, vou gerir 15 pessoas para tocar uma gestão, vou gerir 110 pessoas para tocar a mesma operação, né? Mas a gente está vendo aqui o longo prazo, né, a existência do fundo e a perenidade do negócio. Eu acho que é nisso que a gente está buscando ter essa estrutura para poder fazer acontecer. Boa. Falando de desenvolvimento, vocês têm, assim, como é que você equilibra buscar novas geografias, enfim, porque você pode ter uma geografia que tem um potencial ganho de capital absurdo, mas também deve ter um risco absurdo, né? Pô, quem que vai lá num lugar que eu conheço pouco, enfim, por mais que você tenha um parceiro, como é que você equilibra isso, né? Ou vou fazer aqui, por exemplo, sei lá, na cidade de São Paulo, tem aqui os programas do município, que tem um risco menor, um retorno menor, enfim, como é que você equilibra essa relação risco, potencial de retorno nos desenvolvimentos? A gente busca muito analisar essas oportunidades conforme está o portfólio do fundo naquele momento. Tá. Né? A captação para um fundo de desenvolvimento ela também acontece quando o juros está baixo, e quando o juros está alto, dificilmente você consegue ter uma captação com qualquer fundo de investimento imobiliário. Né? Então, às vezes, quando você tem uma demanda muito alta de capital, tanto nós conseguimos captar bastante, como também os próprios incorporadores, os parceiros também conseguem emitir dívida, os bancos também estão dando financiamento. Né? Então, nesses momentos, são os momentos que a gente prefere menos investir. Porque você tem ali digamos assim, os projetos que estão mais distantes, que você tem uma rentabilidade não tão boa, né? Que você tem que deixar eles um pouco de fora. Né? Então, normalmente os empreendimentos que a gente gosta de investir, eles normalmente estão naquelas etapas onde o juros está um pouco mais alto e o capital está um pouco mais escasso. Tá. É aí que a gente consegue ter mais boas oportunidades. Né? E normalmente as boas oportunidades nas regiões mais centrais, elas acontecem nesse mercado.
né? Quando elas estão um pouco mais espaçadas, né, longe geograficamente, por ser mais difícil o capital chegar lá, digamos assim, elas podem acontecer mesmo em cenários de juros baixos, onde tem bastante capital. Tá. Então, às vezes, a gente fica geograficamente mais longe quando a gente está investindo, quando o mercado está meio que saturado de capital. Então, a gente às vezes usa um pouco dessa expansão geográfica quando está mais fácil ou mais difícil investir esse capital com uma boa rentabilidade. Bom, Lê, continuando aqui o nosso papo sobre a Mérito, né? Eu queria entender só um pouquinho sobre os próximos passos, evolução da Mérito em termos de captação, né? É lógico que assim, o cenário, até para entender um pouco de vocês, o quão sensível vocês são também em relação ao cenário de juros, que embora tenha caído, né, para quem olha um pouco para a Selic, mas acho que está, minha percepção, né? Está bem pior do que a gente imaginava há 6 meses atrás, né, lá no final de 2023. Mas então um pouco dessa provocação, quão sensível vocês são em relação à taxa de juros e se vocês têm rodadas de captação, projetos, enfim, espaço para crescimento, para mais desenvolvimento. Não, acho que taxa de juros é o que dita, né, as captações aqui em fundos de investimento imobiliário, acho que todos os segmentos, né? Aqui o Mérito, a gente, com a estratégia dele, a gente deve entregar aí na casa de uns 14% ao ano, né? Então, se o juros está ali 13% ao ano, o investidor dificilmente vai querer investir num fundo imobiliário. Vamos deixar ele no Tesouro Direto, nível muito menor, né, para pouca remuneração a mais que ele vai ter no seu capital, né? Então, de fato, o juros é o principal indicador ali para a gente conseguir fazer novas captações, né? Pro nível que a gente já está hoje, na casa dos 10%, eu acho que já começa a ficar atrativo, né? Você tem um fundo entregando quase 400 bases a mais, além de ter isenção fiscal, eu acho que já começa a compensar o risco que você está correndo. Então, isso já deve estar aquecendo melhor esse mercado de fundos imobiliários para os investidores comprarem ali no primário e no próprio secundário, né? Normalmente a gente sempre tem que ver primeiro uma corrida desses investidores para comprar no secundário. As cotas valorizam um pouco, né? Significa que tem demanda e com isso a gente pode pensar em ter alguma oferta dentro do fundo, né? Eu acho que com a estrutura que a gente tem, né, a gente nunca pensa em duplicar o tamanho do fundo muito rápido, né? Eu acho que o desenvolvimento dá bastante trabalho, e você investir o dobro de capital que você tem hoje, não digo que você vai ter que dobrar a equipe, mas com certeza os 20%, 25% você vai ter que aumentar. Então isso gera tempo, né? E a gente não gosta de fazer nada assim atropelado, né? Para a gente ser bastante vertical, a gente faz as coisas bem par e passo que a gente consegue entregar, né? Então, em termos de rentabilidade para os fundos, né, com taxa de juros, eu acho que está num momento muito bom. Acho que para os investidores que queiram ter essa rentabilidade, correr um pouco de risco e sonham em ter um ganho patrimonial no valor das cotas, eu acho que é um dos melhores momentos para ele investir, né? Já sinalizou que a taxa de juros vai parar um pouco, né, vai ficar nesse patamar por um tempo. Pode ser que tenha novos cortes aí no final do ano, no começo do ano que vem. E quando a cabeça do investidor virar, né, quando cair os 2 dígitos, acho que com certeza essas cotas podem valorizar aí 15%, 20%, além dos dividendos que o cotista vai estar recebendo ao longo desse tempo, né? Boa. Ótimo. Excelente. E ali, aquela pergunta que a gente faz sempre também, até porque a gente gosta de mostrar principalmente todas as assets aqui, né? A gente sabe que tem assets já mais conhecidas e tudo, e tem assets que estão trabalhando, vocês estão há 10 anos já, né? Qual o diferencial do investidor que vem para Mérito? Qual é o diferencial do investidor, tanto fundo de desenvolvimento como de cemitério, enfim, qual é esse diferencial da Mérito para esse cara? Não, o diferencial é eles terem uma equipe muito especializada nesse segmento, atuando exclusivamente para o fundo, né? Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem, né? Tem uma equipe vertical, então seja a equipe de gestão como a equipe da construção incorporadora, que atua exclusivamente para o fundo, né? Às vezes você vai ter alguns outros gestores atuando no desenvolvimento, mas ele vai ter um terceiro fazendo lá a análise, fazendo o desenvolvimento. Exato. E ele não é, ele é um terceiro, né? Ele não é uma equipe própria, né? Eu acho que esse modelo aqui é o grande diferencial que a gente tem, né? E hoje, além de gestora, né, nós somos, né, então uma construtora incorporadora, né? Mas também somos
uma DTVM, né? Somos também uma instituição financeira. Hoje a gente faz administração dos próprios fundos que a gente administra, né? Então a gente tem esse braço financeiro também, onde o cliente pode até abrir uma conta com a gente, né? Manter os investimentos custodiados conosco, né? Então hoje a gente não é só mais uma gestora, né? Somos uma consultora, incorporadora, temos uma DTVM, então hoje somos um grupo bem mais consolidado, que traz bem mais credibilidade aí para os investidores, né? Boa. Eu não sei se um paralelo, uma provocação aqui, mas não sei se o paralelo é bom ou não, mas eu acho que vocês têm uma equipe que vocês conhecem muito bem os ativos investidos, né? E a minha preocupação, principalmente quando a gente olha para papel, que eu não sei se o gestor de fundo de papel ele tem o mesmo nível de conhecimento que vocês têm dos ativos, né? A gente viu vários fundos começando dando problema. E isso eu acho que pode se traduzir em gestão de risco também, né? Porque o cara vai lá e comprou o papel, né? Será que o cara realmente conhece o ativo lá que está sendo credor, enfim, da mesma magnitude que vocês conhecem quando estão desenvolvendo? Que desenvolvimento você está lá com o pé no barro ali, né? Aqui o cara está na Faria Lima e fala assim, não, o papel deu taxa ali, fui lá e comprei, né? É uma provocação se não só no retorno, mas traduz também no risco, né? Que a gente está vendo alguns dando problema e acaba se traduzindo em menor retorno para o cotista também, né? Não, com certeza, né? Você tem ali CRIs, né? Que normalmente eles às vezes não são performados, então são CRIs que ainda precisa ter uma construção e ainda precisam ter vendas para que esse empreendimento termine, né? E com isso o incorporador possa pagar o CRI, né? E se o empreendimento não está muito mal, não está muito bem, né? O incorporador ele às vezes pode omitir um pouco de informação, ele pode de certa forma não passar 100% das informações ali para a securitizadora, né? E os CRIs ele tem bastante colchão, né? Às vezes ele cria lá como é que chama lá, um fundo de reserva, onde você pode utilizar esse fundo de reserva para ir pagando o CRI. Então você acaba não vendo o problema. Então o gestor às vezes ele não sabe exatamente o que está acontecendo com aquele projeto. Ele vai saber depois de 6 meses. Só que para o empreendimento imobiliário, depois de 6 meses, para você colocar a mão e resolver ele, pode ser que não... Seja tarde demais. Né? E aí quando o empreendedor ele percebe que naquele empreendimento ele não vai retirar mais nada, né? Então o CRI já consumiu todo o lucro que aquele empreendimento ia ter, aquele empreendedor ele vai largar a mão. Ele não vai entregar o projeto no final. Ele vai tocar os outros dele que está livre do CRI, né? Aquele CRI está o imóvel dado em garantia, ele fala assim, putz, o problema do CRI existe e vai embora, né? Então o grande problema do CRI é quando dá o default, é que às vezes você fica sem o parceiro, porque ele não vai receber mais nada para aquele projeto, então ele nem toca mais. Né? Esse que acho que é o grande risco que tem que ser adotado e saber que ele existe, né? Para os fundos de CRI. Boa. Ali, brigadão, né? Foi uma coisa bem diferente hoje, hein? Muita novidade, hein? Hoje foi interessante. Como que acham vocês, Ali? A gente está no LinkedIn, no Instagram, Facebook e no nosso site, né? Acho que todos esses canais aí a gente está disponível para a gente poder conversar. www.meritoinvestimentos.com.br. Já leva direto para a DTVM também? Já leva direto para a DTVM também, o mesmo site. E lá vocês podem tirar todas as informações que a gente tem dos fundos, né? Nossos relatórios, todos os segmentos que a gente atua. Tem nossos e-mails, nossos telefones, então... Por favor, fiquem à vontade para ligar com a gente poder bater um papo e esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Boa, excelente. Que ótimo. Muito bom. Obrigado. Obrigado a vocês, FDBs, e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.